Gostaríamos de registrar a nossa gratidão à Primeira Igreja Batista de Joaçaba, idealizadora do podcast Geração Divergente. A igreja está localizada na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Os cultos são realizados todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Agradecemos também de forma especial aos nossos apoiadores, que contribuem diretamente para a continuidade deste projeto. A Academia M63, com os irmãos Maicon e Mateus, centro de treinamento funcional voltado à performance e à qualidade de vida, com treinos em grupo ou individuais. Mais informações nas redes sociais, Centro de Treinamento M63. Duarte Engenharia, com os irmãos Vanderlei, Esther e Enzo, especialistas em projetos elétricos, laudos técnicos para o Corpo de Bombeiros, construção e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, tanto para a Celesc quanto para clientes particulares. O contato está no 49 989 14 2186. Mega Tráfego Pago, com os irmãos Tiago e Michaele, agência de performance especializada em anúncios e gestão de redes sociais, com foco na geração de oportunidades para negócios locais. Mais informações em megatráfego.com.br. Audi Próteses, com os irmãos Olir e Cristiane, referência em terapia fonoaudiológica e na venda e manutenção de aparelhos auditivos, com mais de 20 anos de experiência. A Audi Próteses está localizada na entrada do bairro Cruzeiro do Sul, ao lado da Zoopet, em Joaçaba, Santa Catarina. A todos os nossos apoiadores, nosso sincero agradecimento. Se você ainda não conhece a Primeira Igreja Batista de Joaçaba, será muito bem-vindo. Acesse www.pibjoaçaba.com.br. Siga-nos no Instagram, @pib_joaçaba, ou entre em contato pelo WhatsApp 49 35 21 24 17. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Pastor Márcio. Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vindo nesse dia para mais um podcast Geração Divergente. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida neste dia e levar você também a pensar junto conosco nessa nova série de programação, nessa nova série de mensagens que nós estamos como proposta aqui para o Geração Divergente, que é a seguinte exclamação ou pergunta, né? Igreja não é lugar de jovem. Pode ser uma pergunta e pode ser também uma afirmação, né? Que igreja não é lugar de jovem. Então esse é o nosso objetivo aqui, tratar a respeito desse assunto biblicamente e também de uma forma saudável, mas para que levamos não somente jovens, mas a igreja em si a pensar nesse assunto tão importante que é essas novas gerações, né, conectando essas gerações e de como fazer isso, né, e de pensarmos a respeito de um assunto tão importante, de uma gama, assim, digamos assim, de pessoas que está dentro das igrejas, que muitas vezes são taxadas e muitas vezes não são tão valorizadas, digamos assim, como deveria de ser pela igreja. Então, quero, nesse momento também, dar as boas-vindas aqui para o nosso convidado deste dia, né, trazendo aí também um pouquinho de sua experiência, um pouquinho de um compartilhar aqui da fé também. Quero dar as boas-vindas para o Felipe Rodrigues. Sejam bem-vindos, Felipe. Boa tarde, muito obrigado. É uma honra estar aqui participando como convidado e não ali atrás do computador. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. O microfone nem sempre é o lugar onde a gente se encontra mais à vontade, né? Mas louvado seja Deus por isso. Eu quero orar ao Senhor nesse dia também, pedindo a Ele da Tua bênção, para que a gente possa caminhar aqui nesse dia. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos conduza no pensar, ó Deus, a respeito dessa proposta, desse tema,
que a igreja não é lugar de jovem, ou será que a igreja é o lugar de jovem? Que o Senhor nos ajude, Pai, pelo Teu Espírito, então, pensarmos biblicamente, historicamente e culturalmente também, ó Deus. Que o Senhor nos ajude e nos guie, ó Deus, em toda a verdade neste dia, para a glória do Teu nome, Pai, e para a edificação daqueles que estarão, ó Deus, ouvindo em um futuro ou também acompanhando nesse momento. Que o Senhor, através do Teu Espírito, Pai, traga esse convencimento, traga esse despertamento na vida de todos, Pai. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então eu quero trazer um texto bíblico, né, para iniciarmos aqui a nossa conversa, que está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que vai dizer assim: não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então, é uma recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo, né? E Timóteo aqui é um jovem, né? Um jovem pastor ali já no caso, um jovem aonde ele estava agora com a incumbência, e ali no contexto ali vai dizer que já havia ali os presbíteros imposto as mãos nele, já autorizado e também consagrado ele ao ministério. Então, fica aqui o primeiro exemplo para nós, né, bíblico, e Paulo vai dizer assim para ele: olha, Timóteo, que ninguém menospreze você porque você é jovem. Isso também dá a entender também que, pelo apóstolo Paulo estar dizendo isso a ele, que o apóstolo Paulo talvez sabesse, né, ou conhecesse o coração e a mente daquelas pessoas que ali estavam, e muitas pessoas talvez estariam dizendo assim: olha, esse cara é muito novo, é um piazão ainda, né? Como assim ele vai ser pastor, né? Como assim ele vai agora direcionar ou conduzir a igreja, pastorear a igreja? Então, nessa reflexão, nós começamos a pensar, então. Eu quero já fazer a pergunta aqui, né, para o nosso convidado, Felipe. Primeiro eu vou começar com a pergunta, Felipe, né? Igreja é lugar de jovem? Com certeza. De jovem, de criança, de adulto, de idosos, para todo mundo, né? Mas eu acho que o interessante dessa pergunta é pelo contexto que a gente vive hoje no mundo, né? Então, o jovem não quer saber de igreja, muitas das vezes, ou por conta do que vão pensar, do que vão falar, do ciclo de amizade que às vezes o jovem está inserido, e acaba ocorrendo julgamentos, e também isso acaba afastando ele, às vezes até de querer conhecer uma igreja, por pensar por pensar exatamente porque as outras pessoas vão pensar dele, né? E acaba deixando isso afetar e não levar ele para a igreja, né? Em muitos dos casos. Entendi. E aí, né, usando o contexto ali, e o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, né? Vai dizer: olha, antes, Timóteo, né, assim, não se preocupe com os outros, se preocupe com você mesmo, né? Seja o exemplo, ele vai dizer assim, no trato, nas palavras, né, na santidade. Então, tipo assim, você disse que, né, dentro da sua percepção, os jovens se preocupam muito com essa questão do julgamento, né, o que vão dizer. E eu também, quando eu comecei na igreja, eu tinha 23 anos, 24 anos, por aí, né? Eu era um jovem, porém jovem casado já, né? Mas eu tinha essa ideia de que o que os meus amigos vão falar agora, né? Que eu estou indo na igreja evangélica, de crente, que eu virei crente, o que eles vão pensar de mim, né? Então isso também é um ponto assim de paralisação, é um ponto de ficar agora, né, na cabeça do jovem pensando: a igreja não é lugar para mim, né? Porque eu não sei como é que eu vou lidar
com essa situação de os meus amigos, o que eles vão... Eu não vou saber responder à altura ou não responder, né, aos meus amigos quando vierem me zombar, brincar, zoar, enfim. Então nós temos essa ideia também de que o jovem ele acha que, né, não é o lugar dele, por ele se preocupar mais com o que os outros acham, né, ou vão achar que nem acham, né, e aí do que ele se preocupar consigo mesmo. Então o apóstolo Paulo ali vai trazer uma recomendação muito boa a Timóteo, né? Então essa pergunta, né, será que a juventude ou jovem, né, o lugar deles é na igreja ou é em Jesus, né? Então Paulo também discipulando ali, Paulo não só a Timóteo, mas a Tito também, que é outro pastor jovem, e Tito também recebendo as orientações de Paulo ali, o mais velho, digamos assim, né, um mestre na vida deles, um mentor ali, e Paulo encorajando eles, para que eles pudessem se manter firme ali na fé, né, independente do que os outros iam dizer, né? E certamente, se nesse tempo falam, naquele tempo também falava, né? As pessoas julgam, as pessoas falam sem conhecimento, e muitas vezes sem misericórdia, sem amor, né? Então, dentro dessa base que nós demos aqui para essa conversa, Felipe, né, Paulo encorajando então a Timóteo a ser esse exemplo, né? E nós temos também esses jovens ou jovens morrendo, né, sendo mártires aí também por essa fidelidade de testemunhar com coragem diante lá do Império Romano lá atrás. E até mesmo na história, né? Na história, Spurgeon dizia que a mocidade é a primavera da vida, o tempo mais oportuno para semear a palavra de Deus. Então, a Bíblia ela vai falar muito a respeito dos jovens, que os jovens não devem, né, se contaminar com este mundo, mas vai dizer que o jovem ele deve gastar a sua juventude em servir ao Senhor. Então, entender que essa pergunta, né, se jovem o lugar de jovem é na igreja, então a gente precisa, lógico, olhar para a Bíblia primeiro, é isso que nós estamos fazendo aqui, mas olhar para a história também, né? E aí, Felipe? O que você me diz? E aí tem o outro lado também, né, que dentro de uma afirmação, se um amigo teu dizer assim, não, Felipe, igreja não é lugar para mim, como que você agiria se um seu amigo, porque ele está dizendo, não, a igreja não é lugar de jovem, eu sou jovem, então a igreja lá não é para mim, porque eu quero curtir minha vida, eu quero isso, eu quero aquilo, o que você diria? Ou se você já teve alguma experiência assim, né? É uma pergunta complicada, né? É bem relativo. De bate-pronto, assim, eu nem sei se na hora talvez eu responderia a pergunta para ele. Para às vezes também não acabar respondendo de uma forma que não deva, e aí talvez nunca mesmo a pessoa vai chegar aí numa igreja, né? Então, não sei se acabaria respondendo ali naquele momento. Mas e aí? E talvez essa sua ausência de resposta também não seria um problema? Para um jovem que está com uma convicção, dizendo que a igreja não é lugar para ele, e você estando dentro da igreja, sendo jovem, como é que você... Será que esse outro lado também não seria um problema? E você, né, não testemunhar a respeito da sua vida, do que você tem vivido, da sua escolha, né? Então, será que isso também não nos faz pensar, né, nessa questão? Se entendemos, se você entende que Jesus é a melhor escolha da sua vida, e aí você se depara com um jovem dizendo que a igreja não é lugar para mim, não. A igreja não é lugar para mim. E hoje, em algumas, nós temos em particularidade a nossa igreja, né? Que é uma igreja, tem jovens, mas já a maioria jovens casados,
mas jovens solteiros mesmo são poucos. Então, dentro dessa realidade, e aonde está a juventude? Aonde estão os jovens? O que eles estão fazendo nesse tempo? Entendendo que a igreja não é o lugar para eles, né? E aí, Felipe, nós podemos aqui também perguntar para você como é que você viu ou vê, né, o seu papel na igreja, ou sendo um jovem, você consegue perceber isso das pessoas, como Paulo disse a Timóteo ali, desprezando a sua juventude, ou em algum momento você já se sentiu assim? Como é que é a sua história aí, sendo um jovem dentro da igreja? Como é que você dá a sua percepção da sua experiência própria nesse sentido? Hoje em dia eu não sinto mais esse sentimento assim de julgamento por conta de ser jovem, por conta de idade, né? Até por conta que com o tempo você vai amadurecendo, então você também vai mudando o jeito de pensar, enfim, as atitudes também você acaba refletindo, né? Mas quando eu era menor, sempre ajudei na igreja, né? Em tudo que era possível. Então, ajudando no louvor, na mídia, passando slide, apagando a luz, arrumando as cadeiras, ajudando na salinha das crianças, ajudando nos adolescentes, ajudando nos jovens, participando de todos os eventos possíveis. Então, quando era menor, de fato, né, de idade e tudo mais, eu sentia, sim, um julgamento, às vezes, das pessoas, de ver uma pessoa, um jovem, às vezes nem era jovem na época, às vezes um pré-adolescente, enfim, e falar, nossa, ele está fazendo e eu não tô, tipo, eu sentia meio que nesse sentido, assim, sabe, tipo, ou às vezes tá fazendo ali só porque é filho do pastor, ou algo nesse sentido. Então, sempre na verdade eu tinha esse sentimento assim de as pessoas pensarem que às vezes estava fazendo algo não por conta que era para Deus, para ajudar, para servir, mas sim por conta que era filho do pastor, enfim, tinha esses pensamentos assim, né? E acho que com o passar do tempo, você vai também vir amadurecendo, também entendendo, né, de fato o que eu estava fazendo, o que é servir a Deus, e você também vai entendendo, porque às vezes no começo, quando você está fazendo algo na igreja, às vezes você não entende de fato o que você está fazendo, né? Ainda mais quando você é mais novo ainda, não tem conhecimento, não tem maturidade. E com o passar do tempo você vai entendendo de fato que aquilo não é, às vezes, só apagar e acender a luz, né? É algo bem mais complexo que isso, né? Então, mas quando eu era menor, de fato, eu sentia esse julgamento. Hoje em dia, não, né? Seguimos aí na luta, na batalha e servindo a Deus com muita alegria e amor no coração, né? Mas isso assim, eu vejo a juventude assim como a fonte de energia assim da igreja, sabe? A juventude é de fato o que pode mover a igreja em muitos, né? Como tem na história muitas histórias, né? De jovens que mobilizaram grandes eventos, mobilizaram grandes pessoas. Então, tem muitos relatos em faculdades nos Estados Unidos que movimentos começaram por conta de jovens. Tem muitos filmes também que relatam isso, né, baseados em fatos reais. Então, o jovem ele é um fator determinante e importante da igreja, que às vezes nem todas as igrejas também dão o determinado valor, determinada atenção para os jovens. Ah, não, o jovem só dá trabalho, o jovem só quer festa, o jovem só quer tal coisa. Tipo assim, não acabam tendo um cuidado, às vezes, necessário, um amor que precisa ter, um carinho a mais. Até mesmo respeitar, né, a fase da juventude, né? Exatamente.
Então, assim, eu vejo que os jovens é um fator, sim, é muito importante dentro da igreja, né? Assim como todos são, mas os jovens têm um papel, até na Bíblia tem vários relatos, né? Então, acredito que o lugar de jovem é na igreja. Às vezes ele só não descobriu ainda, mas vai descobrir. E até essa questão dentro do texto que a gente leu, né? Pensando nessa desvalorização, né? Tanto é que não é nem um comportamento aceitável cristão, né? Porque Jesus ele deu o exemplo de como deveríamos de tratar, né? Que o valor da criança, né? O apóstolo Paulo vai dizer a questão dos jovens, né? E tem os senhoras e senhores também, tem seu valor, porque parece que, né, dentro desse contexto igreja, quando não há esse entendimento, parece que existe uma idade ou um momento perfeito da vida para que aí, de fato, as pessoas vão ser úteis de verdade na igreja local, né? Vão ter ali sua performance maior. Mas aí, quando é criança, escuta-se falar que a criança é a igreja de amanhã. Aí, quando é adolescente, nem jovem, e fica naquele meio tempo, é uma fase assim que, tipo assim, não é mais criança e não é jovem, não é? Tipo assim, é a fase café com leite. Então, a igreja não olha mesmo para essa faixa etária, né? E aí isso acontece muito porque não se trabalha numa integração, né, total ali. Essa transição de gerações, fases, né? Uhum. Essa conexão entre as gerações que é o grande desafio. E aí, quando chega na juventude, é onde a igreja começa a olhar para a juventude, mas olhar de uma forma negativa. Porque chegou a fase dele dar trabalho. Que aí a igreja começa a olhar o jovem como um problema para a igreja. Que esses jovens só dá trabalho, que esses jovens não sei o quê, que esses jovens faz muito barulho, que esses jovens, né, só quer ficar fazendo atividade, que, enfim, N coisas. Aí começa a ver o jovem como uma pedra de tropeço. E aí, como é que o jovem deve se comportar, então, nesse caso? Aí eu vejo que deve seguir o exemplo de Paulo. Quando ele vai falar assim, Timóteo, que ninguém menospreze ou diminua você, a sua pessoa, o seu chamado, né, a sua salvação, porque você é jovem. Não permita que ninguém faça isso. Então, e muitos jovens também, nesse tempo, entendem que a igreja não é o lugar para ele. O lugar onde ele deveria de ser compreendido e amado, respeitado, lógico, ensinado, principalmente ensinado, ele é hostilizado. O que você tem a me dizer sobre isso, Felipe? Você vê dessa forma também ou não? Não. Que jovem só dá trabalho? Não, dá também. Não dá para, mas também tem o outro lado, né? Que é justamente isso. A maioria, né, das igrejas não pensam nessa questão das transições de fase, de idade, né? Então, quando é criança, junior, pré-adolescente, adolescente, enfim, né? Até chegar na juventude de fato. E às vezes também nesse caminho não acaba sendo ensinados, né? E quando chega na juventude, de fato, eu acredito que assim os jovens realmente precisam ter atividades, porque a concorrência é muito grande lá fora. Então, se não tem atividade dentro da igreja, eles vão acabar procurando em outros lugares, né? Então, de fato, acredito que ter atividades, ter eventos, ter culto,
O jovem não precisa de muito, mas precisa ter alguma coisa. Se reunir com o pessoal, né? Isso faz uma diferença na comunhão, ter comunhão com os jovens, eles entre si na igreja, isso faz uma diferença muito grande, né? Então eu acredito que a juventude ela precisa ter atividades na igreja, precisa não somente exclusivo para os jovens, precisam estar inseridos nas programações da igreja, que às vezes também, meu ponto de vista, né, que às vezes o jovem vai na programação dos jovens, mas não participa da programação da igreja, né? Às vezes justamente por conta de algumas coisas, não consegue se adaptar junto com os outros, às vezes acaba sendo julgado por membros mais velhos dentro da igreja, tem tatuagem, tem tal coisa, e às vezes o julgamento que ocorre também pelos amigos é feito às vezes dentro da igreja. Isso acaba afastando mais ainda os jovens de dentro da igreja, né? Então... Com base nisso, segura aí que a gente vai fazer um intervalo e a gente dá sequência a partir disso aí. Você está ouvindo o programa Geração Divergente, com oferecimento de Academia N63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago, Audi Próteses. Esse podcast é uma realização da Primeira Igreja Batista de Joaçaba, em Santa Catarina. Estamos localizados na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, ao lado da Escola Municipal. Os cultos acontecem todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Conheça mais sobre a igreja acessando www.pibjoaçaba.com.br, pelo Instagram, @pib_joaçaba, ou ainda pelo nosso WhatsApp, 49 35 21 24 17. Voltamos aqui, podcast Geração Divergente, na nova série aí de mensagens ou de bate-papo a respeito em torno da pergunta ou da afirmação, né? Igreja não é lugar de jovem, ou igreja é lugar de jovem? E nós estamos aqui num bate-papo aqui com o Felipe, né? E nós paramos ali no momento onde o Felipe estava fazendo uma observação, estava ali trazendo uma ideia também, e eu quero que você continue, Felipe, nessa ideia da sua percepção, até mesmo, né, você disse assim que o lugar onde o jovem deveria de ser compreendido, respeitado, enfim, e integrado, né, essa ideia ali de pertencimento também, porque aí o jovem acha que a igreja não é lugar para ele. Por quê, Felipe? Ele acha que, pelo contexto, ou que é evidenciado uma idade ideal, e aí o jovem fala, não, igreja não é um lugar para mim. Igreja não é um lugar para mim. Aonde eu não tenho nada pensando em mim aqui. A igreja não pensa na juventude. O pensar e agir, né? Lógico. Então, eu queria que você continuasse falando a respeito disso. Tinha parado ali num momento bem que estava construindo o pensamento, mas é isso, a gente estava tocando ali no assunto que o lugar, dentro da igreja, às vezes, que é o jovem que é para, de fato, ter esse acolhimento, esse entendimento, as pessoas entenderem, ensinarem, que às vezes os jovens cometem erros, às vezes por não saber, por não ter esse conhecimento, né? E às vezes eles acabam sendo julgados, sendo mal interpretados, em muitos casos também, por pessoas que deveriam estar ensinando, estar acolhendo, né? Trazendo para perto, discipulando, enfim. Então, isso acaba, às vezes, afastando o jovem. Aí faz esse jovem que estava dentro da igreja chegar no amigo dele e falar para ele não ir para a igreja. Que igreja não é lugar de jovem. Ou chegar no amigo que vai para a igreja e fala, não é para mim, não vale a pena, não vale a pena. O que você está fazendo na igreja? Então, esse é um ponto bem
bem importante assim que eu vejo e que de fato acontece, né? Então é um ponto aí que tem que ser levado em consideração, né? Para evitar esse tipo de situação também, né? Quando às vezes chega um jovem novo na igreja, enfim, ou até com os que estão, né? Ter esse acompanhamento, ter esse cuidado a mais, né? Para que possam de fato frutificar dentro da fé, né? Crescer e ter maturidade, né? E aí, Felipe, dentro disso, né, até para a gente já ir concluindo essa primeira parte, né, dessa caminhada aqui, né, faremos aí encontros mais curtos, né, a respeito desse assunto, porém numa construção. Então, para concluirmos aqui, né, eu queria que você trouxesse algumas coisas que dentro da sua visão seria importante ou seria fundamental, assim, indispensável que acontecesse para que os jovens de fato entendessem, não, igreja é lugar para mim. Igreja é lugar para mim. Não levando em consideração se tem uma programação bem envolvente, atrativa, né, tem uma agenda, digamos assim, bem intensa, né, no ativismo, mas como um jovem, né, ou para os jovens que estão ou que chegarão na igreja, pudessem entender e eles se depararem com algumas coisas que você entende que fariam dele entender que, olha, igreja é lugar para mim. Eu acho que indispensável e o mais importante, talvez, seria a recepção, né? Então, a partir do momento que o jovem chega, como que ele vai ser recepcionado, acho que isso muda completamente, não só um jovem, qualquer pessoa, né? Que, querendo ou não, a primeira impressão ela é um ponto bem crucial, né? Então, acredito que a recepção, quando esse jovem às vezes visita a igreja ou participa da primeira vez em alguma programação dos jovens, o envolvimento principalmente dos jovens com esse jovem que está chegando, dos jovens que já estão na igreja, chegarem, ter esse contato, fazer esse bate-papo ali inicial e tudo, acho que é um ponto importante. E também assim, esse jovem que está chegando, ver outros jovens servindo, participando ativamente dentro da igreja, né? Isso em todos os, enfim, ministérios, ou às vezes nem o ministério, mas está ali ajudando de alguma forma. Eu acho que isso faz total diferença, porque dá a entender que a igreja prioriza e valoriza os jovens. Que eles estão conectados. Que eles estão ativamente, participam, é reconhecido por isso, então acho que isso também faz total diferença. E na verdade, acho que o principal é o ensino da palavra, porque o jovem precisa também entender da Bíblia, entender essa Jesus, busca, exatamente, né? o que Jesus fez por ele, porque muitos jovens não sabem, e entender o papel dele, né? O papel do jovem é um papel importante. A Bíblia tem diversos fatos, diversos relatos, histórias. Então, o jovem precisa ter alguém ali que de fato discipule ele, tenha esse contato, às vezes mais próximo, porque às vezes o jovem vai ter uma afinidade com alguém, não com um monte de pessoas. Uhum. Então, essa pessoa fazer esse meio campo, digamos assim, para que consiga integrar esse jovem com os jovens que já estão, ou com a igreja em si, nas programações, nos cultos da igreja, nos cultos dos jovens, enfim. Então, eu acho que o discipulado, conjuntamente com o ensino mais próximo, é um dos principais fatores depois que o jovem chega. Porque primeiro tem que chegar. Chegou, ter aquele contato, e depois chegar ali na parte do discipulado, enfim, que é de fato onde o jovem vai se firmar, né? Porque antes disso, acho que não tem esse firmamento, né? Então, eu acredito que seria esse aí 3 pontos principais e indispensáveis. Ok. A gente não está aqui para trazer uma lista, né? Mas
Isso precisa acontecer simultaneamente, né? Isso precisa acontecer de uma forma não natural, mas é isso, né? De entendermos que o jovem, quando um jovem entra na igreja, ou ele consegue romper essa barreira de ir até uma igreja local, isso é um bom sinal. É um bom sinal. Só que aí a igreja precisa estar pronta para isso também, né? Para recepcionar essa pessoa, esse jovem. E aí o Felipe trouxe aqui alguns casos, né, dessa recepção, o jovem mesmo, o jovem se identificando com o jovem, jovem sendo exemplo para o jovem, né, tanto no servir, nas boas obras, mas também no interesse, na participação, no desejo de aprender mais de Cristo pela palavra, né, amar a Deus e a sua palavra. Então, é a importância de jovem, consolidando jovem, como o Felipe disse, mas também é importante a igreja se despertar, né, para isso, nesse tempo, porque nós estamos num convívio onde existem várias gerações, desde criança até senhores, senhoras, né, de idade avançada já. E aí, dentro desse contexto, nós estamos dizendo que somos uma igreja. Somos uma igreja, não várias igrejas. E aí tem a questão da departamentalização, onde nós dividimos a igreja em departamentos para o negócio funcionar, e aí nos esquecemos de ser igreja, todo mundo junto. Então a igreja, ela precisa ser uma, né? Eu entendo isso. O jovem, ele precisa entender que ele faz parte da igreja. O adolescente, ele precisa entender que ele pertence à igreja. E a criança também, os mais velhos, os jovens casados, enfim, não importa. Antes de qualquer coisa, antes de sermos qualquer grupo, nós precisamos entender que é igreja. Então, igreja é lugar de jovem, como a gente já conversou aqui. Né? E aí, o jovem já tem uma luta, né, constante dentro dele, em busca dessa construção da identidade, né? Tem uma busca de algo que pode livrar ele dos males deste mundo, né? Mas João, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim: escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Então, olha só. Escrevi a vocês, jovens, porque vocês são fortes. A força, igual o Felipe já disse aqui, né? Que a força não está única e exclusivamente no jovem na igreja. Nós cremos que o Senhor, ele usa pessoas, jovens, crianças, mas o jovem, ele tem essa característica de ser a força, de ter a força, a juventude, o vigor, né? A alegria, enfim, de fazer acontecer a coisa. Então, aí ele vai dizer assim que a palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Por quê? Porque somos fortes, porque os jovens são fortes? Não. Venceram o maligno porque a palavra de Deus permanece no seu coração. Então isso tudo vem a calhar com aquilo que o Felipe disse, né? Recepção, essa consolidação ali, né? Esse discipulado, mas a palavra de Deus também sendo incutida ali no coração do jovem, né? Para que ele possa vencer o maligno, vencer as tentações do mundo, vencer a mentira, né? De dizer que a igreja não é lugar para ele, que existem outros lugares melhor para ele estar. Então, aí o apóstolo João aqui vai continuar dizendo, né? João vai continuar dizendo que não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vós, em vocês, né? Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo, e este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre.
Então, Felipe, eu queria que você deixasse aí também o seu apelo, né? Você como jovem, falando ao coração, né, de outros jovens aí, chamando, né, de fato, para que eles possam entender que igreja é sim lugar de jovem e que se tem algo a ser vencido, que eles possam entender que é em Deus que eles vão vencer essas coisas, porque eles são a força e têm esse vigor e também têm a necessidade por Deus. Então, fica aí, Felipe, suas considerações finais aí. Então, como resposta de uma pergunta e não uma afirmação, então, sim, lugar de jovem é na igreja, né? Então, deixo aqui meu convite a todos os jovens que estão vendo esse podcast a estar visitando a nossa igreja. Temos cultos todos os domingos. Estamos em reformulação da nossa programação dos jovens. Em breve teremos novidades aí, tá? Mas vocês são bem-vindos aqui para cultuar conosco, para servir a Deus, para aprender de Jesus, não só aqui na igreja, mas em qualquer lugar. Estamos aqui para sermos irmãos em Cristo, termos essa cumplicidade, essa irmandade mesmo, né? Então me coloco aqui à disposição também dos jovens, né? Querendo conversar, estou à disposição e assim seguimos rumo ao caminho certo, rumo a Jesus, né? E seria isso. Fico à disposição, né? E acho que seria isso aí. Beleza, então. Então, né, fica aí o apelo ao coração dos jovens, enfim, e até mesmo da igreja, né? Que venhamos a entender a importância de trabalharmos, de pensarmos a respeito de conectando essas gerações, né? E entendendo que o jovem, ele não é a igreja de amanhã, o jovem é a igreja do hoje, do agora. Né? E se a gente não souber usar e trabalhar nisso, a gente pode perder essa beleza, né? Como Spurgeon diz ali, né? Quero encerrar dizendo isso, que ele vai dizer que a mocidade é a primavera da vida, o tempo mais oportuno para semear a palavra de Deus. Então, que nós possamos, sim, continuar semeando a palavra de Deus no coração dos jovens e que eles venham a viver mesmo essa graça, né, de Deus de ser jovem. E aí, sabendo que tudo passa, né? O tempo vai passar, os prazeres, o imediatismo, aquilo tudo vai passar. E aí, se o jovem também não entender, ele vai perder a sua juventude, né, se entregando às paixões deste mundo. Então, sabendo que Deus ele te chama hoje, jovem, para ser igreja, para ser de Jesus, que com certeza será a melhor escolha da sua vida. Então, ficamos por aqui, nesse primeiro episódio do podcast Geração Divergente, né, com a nova série de mensagens aí, Igreja não é lugar de jovem. Então, fique ligado, acompanhe aí o segundo episódio, onde nós trabalharemos um pouquinho a questão dos jovens, a juventude em avivamentos e reforma, né, durante a história, e o quão importante são a vida dos jovens na compreensão histórica e também, né, e bíblica, para que, como o jovem pode vencer as tentações deste mundo e ainda mais, uma juventude usada por Deus em momentos aí oportunos da nossa história. Então, fique ligado e acompanhe aí o nosso segundo episódio. Em Cristo Jesus, nós te agradecemos. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E até breve.
Você acabou de ouvir Programa Geração Divergente. Este programa é um oferecimento da Primeira Igreja Batista de Joaçaba, idealizadora deste projeto. A igreja está localizada na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Os cultos são realizados todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Agradecemos também de forma especial aos nossos apoiadores, que contribuem diretamente para a continuidade deste projeto. Academia M63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago e Audi Próteses. A todos os nossos apoiadores, o nosso sincero agradecimento. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e que Deus abençoe a todos.